Bom, vamos lá. Eu quero hoje falar sobre os discípulos verdadeiros. Diga comigo, discípulos verdadeiros. Uau! Bom, a palavra discípulo, ela faz parte do nosso cotidiano gospel, do nosso cotidiano cristão. É praxe nós falarmos sobre discípulos na igreja evangélica, mas eu nunca vi em uma época como nós estamos, a banalização dessa palavra, sabe? A fragmentação do verdadeiro significado da palavra discípulo. E hoje, pela madrugada, o Senhor me despertou, era 2h da manhã, e eu fui para a oração, e Deus me trouxe toda essa palavra que vai ser ministrada sobre vocês que estão aqui, e sobre os nossos irmãos que assistirão depois, obviamente, pelo nosso canal no YouTube. Bom, quando nós falamos sobre discípulos, nós nos referimos a um povo, a um grupo de pessoas que se tornam alunos de um mestre. Esse é o verdadeiro sentido da palavra discípulo. O discípulo, ele é um aprendiz. O discípulo é aquele que se assenta para ouvir de alguém mais sábio uma instrução. Mas todo bom discípulo, ele não só ouve. Um bom discípulo e um verdadeiro discípulo, ele ouve e pratica. Você está comigo, sim ou não? Bom, então vamos lá. O último mandamento de Jesus, ele está relacionado ao discipulado. Vamos para Mateus, capítulo 28, por gentileza. Evangelho de Mateus 28, 18. Vamos ver as últimas instruções do Rabi, do mestre, do Messias, de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade aonde, gente? Versículo 19. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos. Espera aí. Qual que é a ordem de Jesus? Qual é o mandamento de Cristo? O que Jesus tem para nós como missão? Fazer discípulos. Bom, mas vamos lá. Fazer discípulos aonde? Em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do... Versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Uau! Bom, Jesus, ele agora está prestes a ir para a glória. Depois que ele ressuscitou, ele fica cerca de 40 dias na terra, dando as últimas instruções para os apóstolos. E agora ele vem dizendo para eles, ele entrega uma missão para os discípulos: vão pelo mundo todo e façam discípulos. Bom, existe um peso muito grande nisso, nessa missão, porque muitas pessoas querem apenas, simplesmente, sabe, falar para alguém sobre o Cristo, mas eles não querem ter uma relação de discipulado com aqueles que querem se achegar ao Cristo. Então, nosso dever é apresentar o Cristo e ensinar sobre o Cristo. Você está comigo, sim ou não? Bom, então Jesus espera que nós, como os seus discípulos, os seus alunos, nós coloquemos em prática as suas instruções. Bom, o convite inicial de Jesus para todos nós, ele é um convite muito simplificado, mas com um peso extraordinário. Só tem duas palavras. Jesus sempre vai dizer isso aqui para nós: siga-me. E aqui entra o discipulado cristão. Não tem como você ser um discípulo de Cristo longe de Cristo. Não tem como você ser um discípulo de Cristo tendo um outro Senhor como mestre, como rabi, como professor. Então nós não podemos ter, e o próprio Cristo fala sobre isso, que nós não podemos ter dois senhores, porque a um nós iremos obedecer e a outro nós iremos desobedecer. Não tem como agradar a dois senhores.
Então, se o convite inicial de Cristo alcançou sua vida, se Jesus disse para nós, siga-me, e se nós decidimos segui-lo, agora nós precisamos prestar atenção em cada detalhe da sua instrução e colocar em prática. O desejo de Cristo missional não é para um pastor, não é para um líder de célula. A intenção de Cristo é que esse encargo missional seja para a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Então isso é para todos nós. O que Cristo espera de nós? Discípulos. O que Cristo espera da Galileu? Discípulos. O que Cristo espera de você? Discípulos. Você precisa fazer discípulos. Compreende, sim ou não? Bom, quando a gente fala de discípulos, nós vamos encontrar na Bíblia também, no Evangelho de Mateus, Jesus contra os fariseus e os saduceus, porque eles também tinham discípulos, mas os discípulos dos fariseus e dos saduceus, os falsos religiosos, eram chamados de prosélitos. Os prosélitos não eram discípulos, eles eram clones, discípulos formados por um povo que realmente ouve e obedece ao Cristo, são discípulos no mesmo caráter de Cristo, amém? Mas quando um falso religioso, ele forma um discípulo, ele anula Cristo e ele forma discípulos ao seu padrão. Isso está errado, isso é antibíblico. Por isso que sempre nós aqui na Galileu vamos falar de Jesus. Jesus é a base, Jesus é o centro dessa igreja, amém? Jesus é a razão do nosso sucesso, Jesus é o fundamento da nossa jornada, da nossa igreja, da nossa fé, sabe, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Então, seguir a Jesus não é apenas estar junto, é muito mais do que isso. Seguir Jesus é se tornar semelhante. Você sabe o que é semelhante? Diga comigo, igual. Dá uma olhadinha para alguém do seu lado, vê se ele está parecendo com Jesus. Ok. Seguir a Jesus não é apenas frequentar. Seguir Jesus é imitá-lo. Seguir Jesus não é apenas ir atrás dele, é permanecer com ele. Pegou a diferença? Pegou a visão? Seguir a Jesus não é apenas receber, mas é acima de tudo frutificar, desenvolver o reino dele. Vamos aplaudir Jesus, você que está comigo? Seguir Jesus não é apenas acompanhá-lo, mas é viver uma vida de renúncia. Toda vez que Jesus dizer para você, venha, você sabe o que Jesus quer que você faça? Abandone tudo, as suas tradições religiosas, preste atenção, as suas ideologias humanistas. Jesus quer que você abandone as suas crendices, as suas filosofias, o seu conhecimento natural. Jesus quer que você o siga. Quando ele fala isso, ele quer dizer, abandona tudo, porque eu sou suficiente na sua jornada. Você compreende? Por isso que quando Pedro, depois da pesca maravilhosa, ele chega até Jesus, ele disse, mestre, afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus disse, ei Pedro, importante que a partir de hoje, você está sendo transformado em um pescador de homens, siga-me. E Pedro abandonou tudo e se tornou um discípulo de Jesus. Me desculpe se você é um simpatizante do Cristo. Simpatizantes não são discípulos. Discípulos são aqueles que abrem mão por uma causa maior. Uau! Pastor, será que eu tenho que desfazer de tudo na minha vida? Obviamente que não, Jesus não quer isso. Mas se você ainda está apegado, se o seu prazer está em coisas, se tudo lá fora é mais importante do que o Cristo, está tudo errado. Cristo deve ser a prioridade da nossa vida. Cristo deve ser a prioridade do seu casamento. Cristo deve ser a prioridade da sua paternidade. Cristo deve ser a
prioridade dos seus empreendimentos. Se Cristo não for a prioridade da sua vida, tudo vai por água abaixo, tudo vai desmoronar. Compreende, sim ou não? Eu não sei se você sabe, mas o evangelho é para todos, mas o discipulado não é para qualquer um. Todos podem se achegar a Cristo, mas não são todos que permanecem com Cristo. É uma decisão diária. É uma escolha diária. Não é vir em uma igreja e de repente, talvez, você ser comovido pela mensagem. Uau, que mensagem bonita. Isso falou comigo. E de repente o pastor pergunta, uau, quem quer entregar a vida para Jesus? E você levanta a sua mão dentro do templo e você recebe uma oração e aí você vai embora, mas na segunda-feira, uau. Se você não se aproximar desse relacionamento diário, vivendo uma renúncia por causa de um amor maior, infelizmente tudo isso não teve sentido. Você compreende, sim ou não? É claro o que eu estou pregando? Hein, gente? É claro? Está claro? Ok. Portanto, o discípulo é alguém que se entregou sem reservas a uma vida relacional com Deus. Um discípulo de Cristo não tem preguiça de orar. Um discípulo de Cristo não tem preguiça de ler a instrução do Cristo. Um discípulo verdadeiro, ele sempre prioriza, sabe, as primeiras horas do dia para falar com o seu mestre. Nós precisamos desenvolver o TSD, que é um tempo a sós com Deus. Todos nós precisamos disso. Você precisa ter um devocional diário. O que é isso? Separar as primeiras horas do dia para tributar a Deus o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Se você fizer isso todos os dias, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, pastor, como eu faço? Coloca um louvor, comece adorando, tire um momento, leia a Bíblia e aí depois você vai orar, agradecendo a Deus, apresentando o seu dia, colocando a sua vida, sabe, no altar de Cristo. Uau, cara, sua vida vai mudar para a glória do nome dele. Mas a gente vive no automático, sabe, a gente faz coisas, nem percebe que fez. Você já viu isso? Eu nem vi, cara, que eu bebi uma garrafa d'água agora, credo. Poxa, eu nem vi que eu fiz isso, porque você está no automático, e o mundo quer nos automatizar, para que não haja espaço em nós para a glória, e a graça, e a presença de Deus. Como que nós somos cristãos? Porque frequento uma igreja? Como que nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus? Porque talvez temos uma tatuagem com o nome de Yeshua? Espera aí. Nós somos péssimos no hábito da leitura bíblica. Nós somos fracos na devoção. Quantos discípulos, sabe, de mais de 5 anos, de 10 anos de igreja, fala assim para mim, eu não consigo orar 1 hora, eu não dou conta de orar. Peraí, uau, isso não existe, porque uma oração não é apenas uma petição, a oração é uma fusão com o próprio Deus. Quando você ama alguém de verdade, ela não precisa nem sorrir, você quer ficar pertinho. Se você amar a Deus de verdade, ainda que não haja som, ainda que não haja palavras, contemplar o amado será a maior alegria do seu coração. Uma vida relacional fala de uma vida de intimidade. Deus não está interessado em suas petições apenas. Ele quer ouvir os segredos do meu e do seu coração. A gente abre para tantas pessoas, você já reparou isso? Pô, a gente mal conhece alguém, a gente já abre tudo para a pessoa. Minha vida é um livro aberto. E aí você entrega tudo. Mas parece que quando é com Deus, a gente esconde algumas coisas de Deus. A gente tenta tapear a Deus com uma carinha de bom moço, com algumas atitudes, sabe,
de generosidade. Não, você deve ser transparente. Você deve se abrir para Ele. Um verdadeiro discípulo, ele sempre, como João, reclina a cabeça ao peito de Cristo para ouvir as batidas do seu coração. Está na hora de você ir para um lugar de intimidade com Jesus. Está na hora de você receber o abraço do Pai, amém? Está na hora de Jesus sarar suas feridas, enxugar as suas lágrimas. Está na hora de você ouvir os segredos do coração de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Qual é a finalidade do verdadeiro discípulo de Cristo? Encher a igreja? Nunca foi. A finalidade dos discípulos de Cristo, pastor, é andar com a Bíblia debaixo do braço? Também nunca foi. A finalidade real de um verdadeiro discípulo é ser como Cristo. Por isso que a gente fala que queremos ser Jesus na terra. Por isso que a gente sempre canta isso, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Vivermos como Cristo, sermos como Cristo. Sabe uma coisa que um verdadeiro discípulo faz? Antes dele tomar qualquer decisão na vida, olha para mim por favor, ele sempre vai perguntar: o que o Senhor faria agora? Como eu devo agir nesse momento? O que eu devo falar para essa pessoa? Um discípulo de Cristo, ele sempre quer ser um Cristo na vida de alguém. Você compreende, sim ou não? Está na hora de falarmos menos de nós e falarmos mais de Jesus. Você quer transformar vidas? Você quer transformar pessoas? Você quer tocar corações? Você quer transformar a vida dos seus colegas de trabalho, dos seus funcionários, dos seus amigos, dos seus familiares? Comece a ser como Jesus, porque aonde Jesus chegava, ele abalava todo o ambiente. Aonde Jesus chegava, ele transformava todas as pessoas. Jesus chegava, mudava destino, mudava história, mudava estações. E eu declaro que a partir de agora será assim com você e comigo. Aonde nós chegarmos, vamos abalar o mundo, porque nós seremos como Cristo para a glória de Deus. Uau! Sabe, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é feito com padrões de vestimentas. Alguns lugares querem colocar um padrão de vestuário para que você pareça com Cristo. Não tem nada a ver com isso. Sabe, ser um verdadeiro discípulo não tem nada a ver com desenvolvimento por regras. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo não é ser formado pelos padrões litúrgicos de uma eclésia, de uma igreja. Sabe, ser um verdadeiro discípulo de Jesus não é ser aprovado pelos padrões humanistas. Sabe, ser um discípulo verdadeiro de Jesus tem só a ver com o selo de qualidade de Cristo. É o que eu e você precisamos ter, um selo de qualidade, chamado Cristo, Jesus. Você compreende isso? Você já viu que todos os produtos de uma prateleira, de um supermercado, têm um selo de qualidade? Nós também temos que ter um selo de qualidade. As pessoas têm que olhar para nós e ser constrangidas com a essência que a gente carrega. Você compreende isso? Cara, eu não sei se alguém está aqui, talvez o seu esposo ou a sua esposa é um pouco contra a igreja, porque a gente sabe da banalização da igreja, de tantas coisas que alguns líderes religiosos fazem, e isso envergonha realmente, né? Mas há pouco tempo eu disse para uma pessoa, num discipulado, eu disse: olha, você vai chegar em casa agora, o seu marido não é cristão, ele detesta a igreja, então a partir de agora você vai chegar em casa e você não vai falar mais sobre a igreja, você vai ser a igreja. A partir de agora você vai ser como Jesus para o seu marido, sabe, você vai servi-lo com amor, você vai honrá-lo com amor, e você se prepara, porque muito em breve ele vai olhar para você e vai falar assim: como é que foi o culto hoje? Porque vai haver tanto brilho de Deus na sua vida, que ele não vai dar conta de ficar sem te fazer uma pergunta. Ele vai falar assim: você está diferente, parece que o negócio lá foi bom hoje, né? Como é que foi? E você vai liberar, você vai falar tudo, sabe? Você é uma isca de Jesus na terra, amém? Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso, vamos?
Sabe, o verdadeiro discípulo, ele nasce por um padrão de frutificação. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, por favor. Evangelho de João 15, 8. Eu gostaria de ler com todos, por gentileza. Quando eu falar 3, vamos ler juntos. Evangelho de João 15, 8. 1, 2, 3 e vamos lá. O meu Pai... Quem está dizendo isso é Jesus. Se nós temos um desejo de dar honras a Deus, de glorificá-lo, só existe um meio: produzindo, gente, produzindo, pessoal do fundão, produzindo frutos. Se você quer alegrar Deus, se você quer que os olhos de Deus se voltem para você, como um bom filho, como um bom discípulo de Cristo, a nossa obrigação é gerar frutos. O que significa isso, pastor? Vidas, salvar pessoas, libertar pessoas, transformar pessoas. Lembra que eu comecei no início dizendo que um bom discípulo, ele é um bom aluno que ouve e pratica. Então, para frutificarmos vidas para Deus, devemos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo com o Cristo. Se eu e você não gera frutos, você nunca fez Deus se alegrar contigo. Sabe qual que é o grande problema? Que a gente acha que ir para a igreja já está alegrando a Deus. Ah não, eu parei com as coisas, sabe? Eu estava fazendo as coisas erradas, cara. E eu parei, eu acho que Deus agora vai começar a olhar para mim. Não. Nada do que você faça assusta Deus. Mas se você quer alegrar Deus, começa a gerar filhos para Deus. Uau, eu e a pastora, nós pegamos um alvo. Tem uma pessoa que nós estamos com muito amor e alegria gerando ela em Cristo. É orando nas madrugadas por ela. Eu nunca fiz um convite para ela vir na igreja até o presente momento. Eu estou com muita sabedoria, eu estou com muita, cautela. Mas cada dia eu ouço ela dizer: como as suas palavras estão transformando a minha vida. Você compreende isso? Nós precisamos ser hábeis pescadores. Um pescador, alguém que quer, tirar um peixe d'água, ele tem que ter paciência. Por isso que bem disse aquele profeta que cantava: tá nervoso, vai pescar. Porque é no ambiente da pescaria que você vai se acalmar. Então Cristo, Ele nos chama para sermos pescadores de quem? De homens, de pessoas. E pescar pessoas é mais difícil do que pegar peixe. Gente foge da gente de todo jeito. Tem gente que vem, acha bom, mas pensa assim: acho que esse negócio não é para mim não. Aí de repente nós lançamos um anzol de novo. Vem, Jesus falou que é para você vir. Tem gente que sai da igreja, mas a igreja não sai dele nem a pau. Aonde ele vai tem um crentinho perto dele. Ele muda de casa. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu sou evangélico aqui da igreja, aqui do lado. Deus vai afunilando a gente, amém? Porque Deus quer nos trazer para perto dele. Eu profetizei que 2023 é o ano da aproximação. Deus está atraindo pessoas para o seu, para a sua sala, para estar com Ele no secreto. Deus está aumentando a nossa fome, a nossa sede, a nossa intensidade, a nossa paixão por Ele. Nós iremos atrás dEle, porque só Ele tem palavras de vida para nós.
E eu tenho uma notícia para dar para você que entrou na Galileu. Você enrolou, filho. Entrou aqui, tá pego. É o que nós profetiza lá naquela porta. Você nunca sabe. Nós tá lá de joelho nos dias das orações, chorando, todo mundo de joelho. Jesus, o cara que pôs os pés aqui dentro, pega ele, Jesus. Mete cimento no pé dele, concreto, Jesus. Firma ele aqui com nós, Senhor. Meu irmão, você enrolou. Você está sentado numa cadeira? Alguém está sentado? Você enrolou, filho. Tem super bonder do céu aí na cadeira. Você pode até pensar em levantar. Você pode até pensar em vazar. Mas você está pego. Outro detalhe. A gente carrega um fogo aqui. Não tem jeito de você entrar nesse lugar e não ser queimado por Jesus. Você pode até sair de nós, mas você não vai esquecer da gente. Você vai ter saudade desse lugar. Você vai atrair multidões para cá. Esse é o ano do nosso crescimento. É o ano da nossa expansão. Vamos! Aleluia! Você quer alegrar Deus? Gere frutos. A receita é simples. Comece a orar por alguém. Tem alguém como foco de oração. Levante na madrugada e vai chorar por essa pessoa. Comece a mostrar o seu amor por vidas. Porque eu não sei se você sabe, um agricultor, para que um pé de uma árvore frutífera possa produzir frutos, demanda tempo. É difícil. Ou você acha, ou você acha que existe ainda a semente do Joãozinho do pé de feijão mágica? Você acha que é só jogar? Nasce o fruto, vamos comer? Não. Você precisa suar. Você precisa calejar as mãos. Não é tão simples como você pensa. Por isso que Jesus também disse: orem ao Pai, para que Ele envie os trabalhadores. Eu não sei se você sabe, mas Jesus já te vestiu com a roupa de operário aqui na Galileu. Eu não sei se você sabe, mas Ele já colocou uma maletinha com as ferramentas na sua mão. Você é um trabalhador aqui com a gente, amém? Cadê os trabalhadores de Jesus aí? Aplaude Ele, vamos! Vamos lá para o Evangelho de João 15:16. Nós estamos falando aqui sobre frutificação. Evangelho de João, capítulo 15:16. Olha só que legal isso aqui, escuta. Escuta isso, por favor, levanta a cabeça. Vocês não me escolheram. Não foi você que quis Deus. Foi Deus que te quis. Não foi você que um dia estava andando, aí de repente você olhou e falou assim: uau, que legal, Deus, uau, eu quero. Não, porque Deus não é produto de loja. Deus é Senhor de toda a terra. Então não foi você que o quis. Foi Ele que te atraiu. Agora preste atenção. Mas eu escolhi vocês, para que vocês fossem, e para que vocês produzissem frutos. Alguém pode até pensar que Jesus morreu na cruz para ele parar de fumar e de beber, mas não foi só para isso. Alguém pode até pensar: Jesus mudou minha vida. O que aconteceu? Parei de mentir, parei de roubar. Não foi só para isso. Jesus se entregou na cruz, padeceu, morreu, ressuscitou. Para quê? Para que eu e você nos tornasse uma árvore frutífera. A responsabilidade salvífica da nossa geração é nossa. Nós somos os responsáveis por pessoas. Se alguém está indo para o inferno agora, a culpa é nossa. Se tem alguém nesse exato momento com uma corda no pescoço para suicidar, a culpa é nossa. Se há alguém agora abandonando tudo, fugindo, sabe, desesperado, depressivo, angustiado, a culpa é nossa. Porque nós não estamos indo
atrás de vidas, de pessoas. Não estamos querendo produzir filhos para Deus. Agora preste atenção. Uma pergunta simples, você não responda. Quantos amigos seu precisa de Jesus? Quantos familiares seu precisa ter um encontro com Deus de verdade? Dá para encher uma mão? Duas mãos? Dá para fazer uma lista? Tem demais. Mas por que estamos emudecidos? Porque nos tornamos estéreis. Nos tornamos estéreis. E Jesus diz, no evangelho que nós estamos estudando, se porventura alguma árvore não produz fruto, o que ele faz com ela? Corta e lança onde? No fogo, para ela ser queimada. Espera aí, por que Jesus quer que a gente frutifique? Porque Ele quer que nós nos tornemos parceiros da salvação eterna. Muitas pessoas um dia estarão diante de Deus e a culpa foi sua. Eles vão sorrir para você, eles vão querer te abraçar, eles vão querer te beijar, porque você salvou a vida deles eternamente. Mas haverá pessoas que vão gritar eternamente de desespero, porque nós nos ficamos calados. E essas pessoas foram lançadas ao inferno. Vamos continuar a leitura? A fim de que o fruto que vocês produzam, o que ele vai acontecer? O que ele deve acontecer com ele? Permanecer. A fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Ah, pastor, então agora eu estou entendendo que eu não estou sendo ouvido por Deus porque eu não estou produzindo frutos. Está vendo aqui? Você está compreendendo? Então quando eu e você produzimos frutos, e esse fruto permanece, tudo que pedirmos a quem? A Deus, o que vai acontecer? Deus vai nos conceder. Você quer que Deus realize as suas orações? Comece também fazendo a vontade de Deus, porque a gente só quer que Deus faça a nossa vontade, mas a gente não está interessado em saber qual é a vontade de Deus. Nós não estamos muito afim de, e aí, o que o senhor está querendo para essa semana? Quais são as instruções para esse mês? Quais são as instruções para hoje? Qual é a tarefa para hoje? Você está compreendendo, sim ou não? Hein? Tá? É muito nítido isso, muito fácil. Sabe, o nosso chamamento está interligado ao serviço. Deus não te salvou para ser enfeite. Deus te salvou para ser um trabalhador. Você pode dizer glória a Deus? Bom, conta-se uma história, e eu já estou finalizando, de um fazendeiro muito rico, que recebeu a visita de um grande pregador. Escute essa. E de repente o pregador famoso disse assim para o grande fazendeiro: vamos dar uma volta, eu quero conhecer a sua fazenda. E o agricultor colocou o pregador ilustre dentro de uma caminhonete traçada, e eles foram andando no campo. E a fazenda estava linda, toda formada, toda produtiva, estava tudo bem. E depois de uma hora e meia de andação, e agora o pregador olhou para o fazendeiro e disse assim: uau, que legal, né? Como Deus é bom. Tá tudo arrumadinho, né? Aí o fazendeiro falou assim: não, o senhor não entendeu não. Essa fazenda aqui, quando era de Deus, era uma bagunça. Tinha mato, tinha, sabe, depressão na terra, era uma sujeira. Aí quando Deus me deu ela e me chamou para ser o parceiro dele, eu tive que pôr a mão à massa. Peguei um trator, comecei a arar, peguei uma enxada, comecei a capinar. De repente, quando tudo estava pronto, comecei a plantar. E aí de repente o fruto começou a vingar, tudo começou a se formar. Qual é a moral da história? Deus sempre vai preparar tudo, desde que você esteja pronto para trabalhar com Ele. A terra produtiva lança semente,
a terra já tem nutriente. Ele manda a chuva, a semente brota, o fruto nasce, famílias são alimentadas e novamente começa um ciclo, sabe, de vida. Você compreende isso? Mas que dia que você vai começar a atuar? Deus está querendo que você seja o parceiro dele hoje aqui, para produzirmos frutos. Uau! Frutificar é o encargo primário de todo discípulo de Jesus.